Thank you for tuning in to Faith Connection. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Obrigado por estar conosco na Conexão da Fé, onde nós estamos ajudando vocês a conectar com Deus. Obrigado por se juntar a nós. Eu sou o pastor Brian, da Igreja Batista Compaixão, e temos mais um privilégio de poder compartilhar um pouco sobre as Escrituras, um pouco sobre um aspecto que muitos crentes, com certeza o mundo não entende corretamente. Nós temos em Gênesis, na escrita do primeiro capítulo, é claro, a criação do mundo. Deus criou o mundo em 6 dias. E muitas vezes, quando eu pergunto para outros crentes, e sobre os dinossauros, como é que eles encaixam nas Escrituras? E, infelizmente, muitas vezes eu ouço a resposta da evolução. Eu ouço que até crentes, pessoas que creem na palavra de Deus, eles encaixam, não tem como explicar, não tem o que falar, e eles ouvem as mentiras que o mundo tem falado sobre a evolução, e eles pensam que os dinossauros viviam bilhões de anos atrás. Mas não, as Escrituras nos ensinam que o mundo só tem 6.000 anos de idade. Nós vemos Cristo morreu há cerca de 2.000 anos atrás. Nós temos, antes disso, nós temos o dilúvio, e temos 2.000 anos antes do dilúvio, temos a criação. Então, um total de basicamente 6.000 anos, um pouco mais do que isso, mas basicamente 6.000 anos desde a criação do mundo. Antes disto, não houve nada, somente Deus, o Deus eterno passado. Deus, sim, não tem limitações do tempo. Ele criou o tempo, ele não é limitado pelo tempo, então ele é eterno passado. Mas quando Deus criou o tempo, quando Deus criou o universo, Ele criou ela 6.000 anos atrás. E nós podemos, biblicamente e cientificamente, nós podemos comprovar e mostrar que a evolução é falsa e que a criação foi a forma que Deus usou para nos criar e para nos trazer aqui na Terra. Não foi um dia de 1.000 anos, como alguns ensinam, foi 6 dias literais, de 24 horas, na criação em Gênesis capítulo 6. Mas o estudo que eu quero nos levar hoje é sobre dinossauros. Um assunto bem interessante, um assunto que traz polêmica, sim, entre os cientistas, mas temos muitas evidências arqueológicas, temos muitas evidências científicas e temos muitas evidências geológicas que dinossauros estavam juntamente com o homem. Mas a maior prova que qualquer crente deve crer, não é essas provas. Essas provas compartilham, essas provas mostram e provam realmente que dinossauros viveram juntamente com o homem. Mas a realidade é que a Bíblia nos ensina que o dinossauro viveu juntamente com o homem. Você fala, como, pastor? Onde que na Bíblia nós encontramos a palavra dinossauro? Não, você tem que entender, a palavra dinossauro não foi inventada até alguns séculos atrás. Então, é claro, a palavra dinossauro não vai estar nas Escrituras, mas dinossauros estão. Nós temos muitos lugares onde nós podemos olhar, mas hoje eu quero que nós olhamos num aspecto no livro de Jó. Comigo hoje, eu quero que nós pensamos e nós vemos e lembramos o que a Bíblia nos ensina. Não somente o que a ciência clama a ter. Não, a ciência sim pode comprovar coisas bíblicas e ela comprova tudo biblicamente se a Bíblia disse é verdade. Mesmo se a ciência não tem como prová-la, ela é verdade. Mas Deus criou todas as coisas em 6 dias literais, mesmo os dinossauros. Isso foi há cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Então a criação dos animais, quando a Bíblia fala, quando Deus criou o homem, Deus criou os animais ali, todos os animais que foram criados, os dinossauros estavam inclusos ali nos animais. Então Deus criou todos os animais, inclusive os dinossauros, há 6.000 anos atrás ou 4.000 anos antes de Cristo. 2.000 anos depois disso, basicamente, ou quase 1.600 anos em realidade, houve o dilúvio. Durante o dilúvio, sim, teve muitos dinossauros que morreram, claro, como qualquer outro animal e todos os outros animais. Deus colocou na arca dois, pelo menos, de cada espécie dos sujos e 7 dos limpos. Então nós temos, sim, dinossauros que entraram no dilúvio há cerca de 2.400 anos antes de Cristo. Depois do dilúvio, nós vemos que eles começaram a desaparecer.
Eles desceram da arca juntamente com os outros animais, juntamente com Noé, e os dinossauros agora começaram a desaparecer. Agora nós poderíamos ter um estudo completo de como eles desapareceram, por que eles desapareceram, e temos respostas bíblicas, às vezes temos respostas históricas em muitos lugares. Mas ao decorrer do tempo, muitos dos dinossauros começaram a ser extintos. Então eles começaram a desaparecer. No começo, logo após o dilúvio, quando Noé e seus filhos começaram a reproduzir, a humanidade começou a crescer novamente, nós temos um monte de dinossauros. E através do tempo, eles começaram a ser extintos, começaram a desaparecer e depois começaram a ser lendas. Nós começamos a conversar sobre dinossauros. É claro, a palavra dinossauro não era criada ainda, então nós usávamos outras palavras, como dragões e outras palavras que eram usadas na antiguidade. Mas em 1800, cerca mais ou menos, nós começamos a reencontrar ossos ou fósseis ou coisas sobre os dinossauros. Então, em 1800, nós começamos a reintroduzir esse aspecto porque nós esquecemos dela, porque não estamos na vista e agora eles se tornaram lenda, mas agora estão recomeçando, nós estamos descobrindo, estamos fazendo pesquisas e descobrindo os ossos deles e também estamos descobrindo fósseis e tudo mais. Lembrando novamente que a palavra dinossauro não foi inventada, vamos dizer, até 1841. A palavra dinossauro foi inventada por um homem chamado Sir Richard Owens. E quando ele inventou a palavra, então nós começamos a usá-la para essas descobertas. Mas antes disso, eles foram usados muitas vezes dragões. Então muitas das lendas que nós temos de dragões, na realidade, são dinossauros que viviam juntamente com o homem. Agora, note comigo, em Jó capítulo 40, contemplas agora o Beomote, que eu fiz contigo. Está falando com Jó, Deus está falando com Jó, eu fiz contigo, que come a erva como o boi. Então aqui em Jó, nós começamos a ver Deus conversando com Jó, e ele começa a falar sobre um certo animal. Na história de Jó, Deus deixa que certo sofrimento venha sobre a vida de Jó. É claro, Satanás traz aquele sofrimento, aquela dor, tentando fazer Jó virar as costas em Deus. E Jó, no fim aqui do livro, ele começa a questionar, ele começa a se orgulhar de não ter virado a costa em Deus, e ele começa a questionar um pouco certas coisas também. E Deus vem a Jó e começa a falar com Jó. E uma das coisas que ele fala, eles começam a falar sobre este animal, que a Bíblia chama Beomote, e este dinossauro, Deus começa a explicar para ele, para mostrar a Jó o que eu criei. Eu criei Beomote e nós vamos ver a grandeza dele, o poder dele e tudo mais, mas Deus está colocando Jó em seu lugar. Mas para fazer isso, ele usa um dinossauro, ele usa este animal que era chamado Beomote. Então aqui em Jó capítulo 40, versículo 15, nós vemos, contemplais agora o Beomote. Então nós vamos ver alguns aspectos deste animal. Nós vemos em versículo 16, eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Aqui nós vemos falando sobre os lombos, nós vemos falando sobre a barriga, o ventre. Nós vemos aqui, então, está falando que esse animal tem uma barriga enorme. Tem um ventre, tem uma capacidade, tem uma força tremenda, ele é enorme, e principalmente na área da sua barriga. E, infelizmente, muitas pessoas pegam as escrituras, em vez de olhar tudo nas escrituras, eles tentam colocar o que eles querem ali. E tem certas pessoas que têm tentado falar, o hipopótamo tem uma barriga enorme, o elefante tem uma barriga enorme, então Deus deve estar falando sobre um desses. Provavelmente eles falam um elefante porque é maior que o hipopótamo. Mas vamos ver o que as escrituras dizem. Aqui, eis que eu faço os lombos e os músculos do seu ventre, em Jó 40, 16. Aqui, nós vemos sim, o elefante tem uma barriga enorme. Concordo completamente com o que eles dizem. E também concordo que o hipopótamo também tem uma barriga gigantesca. Mas a realidade é que um dinossauro também tem uma barriga enorme. Mas isso não significa nada.
Por quê? Porque o Buda também tem uma barriga enorme. E nós temos muitas pessoas hoje que têm uma barriga enorme. Então, se nós formos pegar só um aspecto e pensar que nós temos o completo, não vamos ter. Esses homens aqui, enormes, sim, mas a Bíblia obviamente não estava falando sobre eles. Vamos continuar e ver o que Deus fala, não o que o homem pode tentar colocar ali dentro. Em Jó capítulo 40, versículo 17, Deus continua ali com Jó e fala, quando quer, move a sua cauda como cedro. Os nervos das suas coxas estão tecidos. Aqui nós vemos cauda, ou o rabo. Nós vemos como cedro. O cedro é uma árvore. Então aqui nós vemos Deus falando, primeiramente para Jó, lembra de Bimote, ele tem uma barriga enorme. Sim, ele tem uma barriga enorme, mas ele também tem uma cauda, ele tem um rabo gigantesco. Agora lembra comigo, aquelas duas fotos que nós vemos do elefante e do hipopótamo. Você lembra o tamanhozinho ali do rabo dos dois? O rabo era pequenininho. Obviamente aqui não era o tamanho de uma árvore. E aqui, em Jó 40, 17, nós vemos que, obviamente, a cauda, conforme Deus aqui está falando com Jó, ele fala que a cauda é como cedo. Então, nós podemos ver uma cauda, um rabo enorme, mas ela não encaixa num elefante. Você pode falar o que você quiser, mas Deus não fala que é uma cauda pequena. Não, ele fala uma cauda como cedo, uma cauda enorme. Ela não encaixa como hipopótamo. Os dois não encaixam nessa passagem. Essa passagem não está falando sobre um hipopótamo, não está falando sobre um elefante. Mas ela encaixa perfeitamente com um dinossauro. Deus não estava mentindo para nós, Deus não estava inventando um animal, não. Ele estava falando sobre especificamente um dinossauro. Nós vemos aqui, continuando, os seus ossos são como tubos de bronze, a sua ossada é como barras de ferro. Esse animal é forte demais. Agora nós já vemos que ele come como um boi. Ele não é carnívoro, ele come grama, ele come plantas, ele come coisas vegetarianas. Ele não é carnívoro. Mas aqui nós vemos que ele é enorme, ele é forte em todas as partes do seu corpo. Tudo é grande nele. Tem uma barriga enorme, ele tem uma cauda enorme, ele tem as pernas fortíssimas. Tudo que ele tem é forte e ele não é pequeno. Ele não é fraco. Ele é, sim, herbívoro. Ele come plantas, sim. Mas só isso que infelizmente, nós pensamos, né, que é a menor ou mais fraco num animal que não caça. Não, Deus aqui está falando, esse animal é enorme, esse animal é forte, esse animal é uma das coisas principais que eu tinha feito na criação. Então Jó continua ali e versículo 23, eis que um rio transborda e ele não se apressa, o animal, o bimote, não se apressa quando o rio está transbordando, confiando ainda que o Jordão se levante até a sua boca. Então aqui em versículo 23, nós vemos que o rio ele começa a transbordar e nós vemos que o bimote ele não está preocupado, ele continua lentamente andando, encaminhando. E nós temos visto, através do tempo, através dos anos aqui, se você estuda animais, quando vem uma inundação, quando vem esse tipo de coisa, os animais saem correndo, os que existem no dia de hoje. Mas esse dinossauro não precisava. Não precisava por muitas razões. A maior das razões é porque ele é enorme. Aqui nós vemos, em versículo 23, eis que o rio transborda assim, e ele não se apressa. Confia ainda que o Jordão se levanta até a sua boca. Nós vemos, eis aqui nesse versículo, que o rio pode subir até a sua boca. Agora, esse é um dos dinossauros. Um dos dinossauros que provavelmente é bem capaz que seria o que nós encontramos aqui no livro de Jó. Os ossos que nós temos encontrado dele, nós podemos ver aqui o tamanho de um homem. Um homem podia andar debaixo desse dinossauro sem tocar na barriga dele. Ele era enorme, é completamente imenso. Agora, o rio pode começar a transbordar. E se o rio transbordar por 1,80 m, ele nem chegou na barriga desse animal ainda. O rio pode transbordar muito e é raro que nós encontramos uma inundação que é tão grande. Nós podemos continuar, a inundação pode subir até 3,6 metros, mas ele está com as pernas bem ali, o quadril dele basicamente ainda está fora da água.
Então, é claro, ele não está com medo, ele não está com pressa. Ele pode andar lentamente, que ele é pesado, ele tem a força para continuar e ele não tem pressa. Subindo para 5 metros e 4, ele está chegando no pescoço, mas ainda não ultrapassou o pescoço. E subimos um pouco mais, 7 metros, até chegar aos 9 metros, finalmente aos 10 metros, mas precisamos chegar até os 12 metros e 6 para chegar no pescoço dele. E ele ainda tem a boca fora da água. Esse tamanho de 12 metros e 6 é o tamanho de um prédio de 4 andares. É claro que não vai estar com pressa. Que inundação você tem visto que enche, que vai acima de um prédio de 4 andares? Você não vê isso. Sim, no tsunami, teve um tsunami que veio e eu vi um prédio de 2 andares completamente sendo colocado debaixo daquele tsunami, mas um prédio de 4 andares, eu pessoalmente não tenho visto vídeo. Agora pode até ser que tenha sido um tsunami também, ou alguma coisa que tem uma inundação enorme que tem vindo e subido a 4 metros. Desculpa, 4 andares. Mas é uma coisa muito rara. Então nós vemos aqui que Deus está conversando com Jó. Deus está falando sobre esse animal e nós vemos esse animal, no primeiro versículo, nós vemos que Deus criou juntamente com ele. Ou nós podemos falar dessa de 2 formas. Nós podemos pensar que Deus criou Adão juntamente com aquele dinossauro no Jardim do Éden. Ou nós podemos pensar que ele criou Jó e também um outro Biomote ali no mesmo tempo. Eu creio que Biomote ainda estava em existência, ainda estava vivo durante aquele tempo. Como eu mencionei no começo, tem muitas evidências geológicas, tem muitas evidências arqueológicas que os dinossauros viviam juntamente conosco. Uma delas, é claro, se a palavra dinossauro não foi inventada, os ossos não foram reencontrados até 1800, então é claro, qualquer coisa antes do ano 1800, se eles não viveram conosco, não teria nenhuma evidência, não teria nada com dinossauros. Mas nós temos muitos templos, nós temos muitos prédios que foram construídos na antiguidade, muito antes até de Cristo, que tinham fotos, que tinham coisas nas pedras ali que eram dinossauros que nós conhecemos, que nós vemos os fósseis e que nós temos os ossos no dia de hoje. Então, a prova está clara, a prova está em todo lugar que os dinossauros viviam juntamente com o homem. Agora, eu quero que nós pensamos um pouco, continuando aqui, se esse animal, juntamente com esse homem, vê a grandeza dele. É claro, quando Deus está falando com Jó, Jó vai ter um pouco de medo. Jó vai lembrar, eu vi aquele Biomote aqui o outro dia, numa distância, e sim, ele não come homem, ele não come carne, mas ele come a vegetação ali. Mesmo assim, eu tive um medo enorme daquele animal. Eu lembro uma vez que eu estava viajando e eu fui para Alasca e estava visitando algumas igrejas ali no Alasca e quando eu estava voltando da igreja, o pastor estava me levando para a sua casa, eu ia pousar lá à noite, uma conferência que eu estava pregando ali. E nós estávamos dirigindo e passamos aqui um animal, um animal muito grande, um moose, que era chamado em inglês. E nós subimos para a casa dele e ele falou, se você quiser descer para ver a alce, que é em português, você pode descer lá e ver ela. E ele parou o carro lá, eu desci e de repente, onde que o animal estava, ele estava bem lá embaixo, mas ele tinha subido aquele morro durante o tempo que eu estava descendo o morro da casa dele e de repente ele estava a uns 20 metros da minha distância. Mas ele tinha uns 3 metros de altura. Eu sabia que ele só comia plantas, mas com os chifres dele, ele era provavelmente uns 3 metros. Ou quase 3 metros. E eu lembro aquele medo que entrou no meu coração. Eu sabia que ele não ia me comer, eu sabia que ele não ia fazer nada contra mim necessariamente, mas rapidamente eu fui atrás de um carro, eu me escondi ali. Eu deixei aquele alce passar e ele passou de longe ali, nem percebeu que eu estava ali, ele foi andando e foi para não sei para onde que ele estava indo. Mas eu lembro aquele dia, vendo aquilo, e realmente, eu juntamente com o Jó aqui, eu vi o tamanho daquele animal e muitas vezes eu paro para pensar, se aquele animal colocou temor no meu coração, quanto mais Deus deve colocar um temor de Deus nas nossas vidas.
Em Jó capítulo 40, nós vemos aqui o rio subindo e subindo e subindo, mas isso não importava. Aquele animal não ia ter medo de nada. Mas, em Jó 40:15, como nós já vemos, contemplas agora o Beemoth, que eu fiz contigo, que come a erva como o boi. Eu quero que nós paramos e sim, entendemos que a evolução é a falsidade, que a evolução não tem base nenhuma. Que sim, o que eles falam, que os dinossauros não viviam com o homem, não tem prova nenhuma. Sim, ao contrário, tem muitas provas, não somente bíblicas, mas tem muitas provas arqueológicas, geológicas, biológicas, que provam que os dinossauros viveram durante o nosso tempo. Mas eu quero que nós paramos, eu quero que nós pensamos um pouco sobre isso. Deus criou aquilo, Deus criou aquela monstruosidade, Deus criou aquele dinossauro com tanta força, com tanto poder. Deus criou tudo aquilo. Deus sim criou o universo, Deus criou todos os animais que nós ainda temos em existência hoje. Deus criou as estrelas, Deus criou o sol, a lua. Deus criou tudo isso. E sim, Deus criou isso em Gênesis capítulo 1, naquele primeiro dia. E se Deus criou tudo aquilo, Ele está mostrando para Jó, você deve ter um temor do Senhor. Nós devemos aprender a ter um temor do Senhor. Nós devemos ter um respeito enorme para o nosso Deus. Se Ele consegue ser um Deus tão poderoso que Ele domina toda a criação, nós devemos ter um respeito, nós devemos ter um temor, nós devemos compreender que nós somos tão inúteis, tão pequenos perante o nosso Deus. Mas eu também quero que nós lembramos, se Deus falou a verdade aqui sobre o Beemoth, se Deus está falando sobre os dinossauros e a ciência comprova isso, se Deus mostra nas Escrituras e nós até esquecemos dele, a Bíblia sempre estava lá. Sim, o livro de Jó sempre estava escrito e mesmo depois que os dinossauros foram extintos, até que nós reencontramos eles em 1800, nós poderíamos ter olhado naquela passagem e falar, não, Deus é um Deus de mentira. Esse animal não existe, esse animal nunca existiu. Mas não, Deus é um Deus que nunca mente. Nós podemos pegar as Escrituras e mesmo quando nós não compreendemos ela, mesmo se nós não entendemos exatamente o que ela está falando ou como o que ela está ensinando é verdade, nós podemos ter a confiança que sim, a palavra de Deus sempre é verdadeira. O dízimo, uma coisa que eu não compreendo. Eu não sei como é que uma pessoa pode viver melhor com 90% do seu dinheiro do que com 100% do seu dinheiro. Não faz sentido lógico. Não tem prova científica de como uma pessoa pode viver mais bem sucedido com 90% dos seus frutos do que com 100%. Mas as Escrituras claramente nos ensinam que quando nós damos 10% um dízimo para o nosso Deus, que Ele abençoa e que sim, nós podemos cumprir mais com aquele 90% do que com 100%. Como isso é verdade? Eu não sei. Eu não compreendo. Mas eu posso colocar a minha fé nas Escrituras, porque se Deus disse, é verdade. Ou a ciência pode dizer o que quiser. Ela tem mentido várias vezes, vez após vez após vez. Ela pensa uma coisa e depois ela se confirma o oposto. Antigamente, nós pensávamos que para curar uma pessoa, nós precisávamos sangrar ela. Eles pegavam, eles cortavam os braços da pessoa e deixavam um monte de sangue sair daquela pessoa, pensando que através disso eles iam curar aquelas pessoas. Nós temos certas pessoas, muitas pessoas, que morreram, por quê? Porque a ciência era errada. Eles sanguentaram aquela pessoa até a morte. Mas a Bíblia sempre diz, a vida está no sangue. A Bíblia claramente nos ensinava que se você precisa de sangue para morrer, para viver. E a ciência, até um certo tempo, não tinha esse conhecimento. Até um certo tempo, a ciência era boba nessa área de sangue. E eles até chegaram ao ponto a matar pessoas, pensando que eles estavam ajudando as pessoas. A ciência pode falar o que ela quiser. Sim, tem certas coisas que ela comprova, tem certas coisas que ela prova. Mas tem um monte de coisas que ela pensa que é verdade, que não tem prova nenhuma, primeiramente. A evolução não tem prova nenhuma, mesmo nas pessoas que creem nela, mesmo com cientistas que acham que a evolução é verdadeira, eles não têm prova nenhuma sobre a evolução.
Nós sim temos provas contrárias à evolução, cientificamente, mas a ciência não prova nunca a evolução. Mas a palavra de Deus, quando ela diz alguma coisa, ela é verdade e nós podemos confiar nela. Se nós podemos confiar numa palavra de um homem, ou desculpa, de um Deus, e nós sabemos que tudo que está nas Escrituras, ela é de confiança, porque a palavra de Deus diz que toda a Escritura, em Timóteo nós vemos, toda a Escritura é divinamente inspirada. Em Pedro, nós vemos que não veio da vontade do homem para escrever as Escrituras, mas pela inspiração de Deus que nós recebemos as Escrituras. Se Deus tem nos dado a palavra de Deus, se Deus tem nos dado, inspirado, todas as palavras que nós temos aqui, todas elas são verdadeiras. E uma das mais confortantes para mim é aquelas palavras, aquelas passagens bíblicas que me mostram de como eu posso ter certeza absoluta que quando eu morrer eu vou para o céu. Ou eu nunca vi o céu. Eu nunca vi Jesus Cristo. Eu nunca vi o lugar onde Ele está preparando para mim. Mas Deus falou nas suas Escrituras, Deus falou na Bíblia, que aquele que colocar a sua fé em Jesus Cristo, aquele que aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, aquele que compreender que merece o pagamento do pecado e ir para o inferno por causa dos seus pecados, mas colocar a fé em Jesus Cristo e deixar que Ele o salvar. Eu não compreendo tudo isso, mas Deus disse, se eu colocar minha fé em Cristo, não nas minhas obras, não no batismo, não nas outras coisas, mas se eu colocar minha fé no que Deus disse, em Cristo, na cruz, no sangue que Ele derramou por mim, e se eu colocar a fé nele, Ele me salva. Eu posso ter a confiança completa que um dia eu estarei no céu. Por quê? Porque eu vi? Não. Porque eu conheço alguém que o viu? Não. Mas porque a palavra de Deus disse, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A Bíblia também diz, para que saibais que tendes a vida eterna. Então, porque a Bíblia disse que eu posso ter a certeza absoluta que eu vou para o céu quando eu morrer, eu posso ter essa certeza absoluta que quando eu morrer eu vou para o céu. Por quê? Porque eu creio? Não necessariamente, mas porque Deus disse na sua palavra. E quando Deus disse, assim será, ou assim foi. Mas sempre é verdadeiro, sempre é concreto, nunca falha o que Deus diz. O que a ciência diz, ou falha muitas vezes, sempre está falhando. O que Deus diz, nunca falha. Meu amigo, se você ainda não colocou a sua fé em Jesus Cristo, eu te peço que hoje seja o dia da sua salvação. Hoje seja o dia que você coloca a sua fé em Jesus Cristo. E para nós que já somos salvos, deixe-nos ser lembrados que a palavra de Deus ela é verdadeira. Tudo que ela diz, nós podemos colocar a nossa confiança completa nela. Não na filosofia do homem, não na ciência do homem, não no que eles ensinam no mundo, mas no que Deus diz através da sua palavra. Se Ele disse, nós podemos ter essa certeza que vai ocorrer, o que vai tratar nas nossas vidas. Os princípios bíblicos são sólidos, sempre porque Deus disse. Obrigado por ter atenção, obrigado por prestar atenção e estar juntamente conosco. Eu quero te lembrar também que Deus é bom todo o tempo. Todo o tempo, Deus é bom. Obrigado pela sua atenção e pelo seu tempo conosco hoje. Eu também quero te dar que Deus esteja contigo e que Ele te abençoe. Obrigado por se ajuntar a nós na Conexão da Fé, onde nós te ajudamos a conectar a Deus.